Suas escolhas determinarão o seu futuro. Escolha ser o milagre. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: Clama a mim e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Precisamos entender que conhecer as promessas é só o primeiro passo na construção da nossa história. Conhecer as promessas é entender a identidade que se tem. Depois que entendemos o que Deus espera de nós, precisamos nos mover, precisamos sair do lugar. Há algum tempo atrás, mais um recorde mundial foi quebrado. Um queniano conseguiu completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Ele estava tão animado que chegou a comparar esse marco histórico com a primeira vez que o homem pisou na Lua. Algumas coisas nesta corrida nos chamam a atenção. A primeira foi que para que ele conseguisse bater essa meta e romper esse recorde, mais de 40 pessoas acompanharam-no ao longo da jornada. Eles foram divididos em grupos de mais ou menos 7 pessoas e ajudavam a ditar o ritmo ao longo da maratona. O corredor está lá, focado em vencer. Só que existem pessoas que estão lá focadas em ajudar e mostrar para ele o ritmo certo para chegar até o final dentro do tempo estipulado. Ele pode ser o melhor do mundo, pode ter o melhor preparo, a melhor genética, mas precisa de pessoas junto com ele, ditando o ritmo e dizendo: você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir aqui. Ainda existem alguns quilômetros para você enfrentar. Você não vai parar até que chegue na linha final. Outra coisa que nos chama a atenção: além dessas pessoas ajudando durante a corrida, existia um carro elétrico na frente do atleta, que projetava um facho de luz a laser, para que o corredor soubesse quais eram as melhores partes do percurso para percorrer. Tiramos uma grande lição disso. A nossa jornada de fé é exatamente como a maratona. Tem muitas pessoas que estão cansadas porque acham que a velocidade para chegar é o mais importante. Mas a nossa jornada de fé não tem nada a ver com o quão rápido vamos chegar no final. É sobre chegar ao final. Não é tão importante como começa, mas sim como termina. É sobre isso que esta mensagem vai falar. O maratonista tem mais preocupação com detalhes acerca da sua jornada do que a maior parte dos cristãos tem a respeito da sua jornada de fé. Hoje é um dia importante, pois é um dia que você precisará escolher, porque antes de você começar a correr, você vai precisar fazer algumas escolhas para a sua jornada. Como? Quem serão seus conselheiros? Os seus combustíveis? Quais serão os próximos passos? Quais guerras vale a pena lutar? Quais portas você precisa entrar? Quem vai te manter de pé? Quem te justifica? Quem provê sobre a sua casa? No livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Jesus, um pouco antes da sua morte, observou pessoas fazendo pouco caso dele. Aqueles que caminharam ao lado dele diziam que não sabiam mais quem ele era. Quando ele estava a ponto de ser entregue,
de ser traído nos momentos finais, onde ele chegou ao ponto de transpirar sangue por estar muito angustiado. Nesses momentos tristes e agonizantes, você sabe o que manteve Jesus de pé, sem desistir e sem voltar atrás? Grave isso. É porque ele olhava para a alegria que lhe fora proposta. E você sabe que alegria é essa? É olhar para você e para mim e ver que o pecado não poderia mais roubar-nos dele. É ver que nossa vida nunca mais será a mesma, porque há poder naquele sacrifício para livrar-nos da morte. Jesus olhava para o fruto da redenção e sabia que valeria a pena tudo o que ele iria enfrentar. Pois, ao terceiro dia, quando ressuscitasse, ele envergonharia o inferno, a morte. Ele tomaria as chaves, ele reinaria sobre tudo aquilo que um dia nos separou da criação. Jesus olha para nós hoje e diz: valeu a pena. Talvez a sua pergunta seja: Vinícius, como que isso se encaixa na minha vida? É simples. Às vezes estamos desistindo de um propósito que Deus tem para nós, porque esquecemos das promessas que Deus já fez e que não tomamos posse. Se Deus prometeu a você uma família, não é na primeira crise do seu casamento que você vai jogar tudo para o alto. Se Deus prometeu a você que vai suprir as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, não é a primeira empresa que falir ou você perder o emprego que vai fazê-lo desistir daquilo que ele te prometeu dali em diante. Agora, nunca esqueça disso. Não importa se é a primeira ou a última, se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de abater ou paralisar você. Por que muitos cristãos estão ficando no meio do caminho? Porque eles olham demais para todo o processo e esquecem da alegria que nos fora proposta. Eles esquecem que temos um refúgio, temos uma fortaleza, temos alguém que nos adotou como pai. Somos a genética do Deus que criou todas as coisas. Andamos ansiosos porque estamos focando naquilo que não temos controle e negligenciando aquilo que Deus nos deu o governo. Quantos estão preocupados com as suas finanças, mas nem sempre se preocupam quão generoso serão na hora de ofertar para a obra do Senhor? Quantos estão preocupados com a violência de uma forma macro, mas estão negligenciando a criação dos seus filhos? Quantas vezes estamos preocupados para onde o mundo está caminhando, mas nem sempre estamos preocupados para onde a nossa casa está indo? Quantas vezes assistimos um noticiário, coisas ruins, e ficamos mais preocupados com as coisas lá fora do que está acontecendo dentro da nossa casa e nem estamos percebendo? Precisamos entender que Deus estabeleceu para nós o sacerdócio, governo e autoridade. O que Ele está dizendo é: cuida daquilo que eu te dei e deixa que o restante eu cuido. Deixa eu ser o Deus da sua vida. Cuida do seu sacerdócio, da sua liberalidade, generosidade, dos teus filhos, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa. E você diz: mas Deus, o Brasil vai quebrar, está a ponto de um colapso financeiro. Te afirmo agora, se Deus for a sua esperança, a provisão não vem do mercado financeiro, nem da bolsa de valores, nem do presidente. A tua provisão vem de Deus, que fez o céu e a terra. É isso que você precisa lembrar todos os dias. Uma pergunta interessante para você: Jesus para você é importante ou suficiente? Por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes. A vida de uma pessoa muda radicalmente quando ela tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca-o num lugar de suficiência.
Jesus não é só mais um dos nomes. Jesus agora se tornou o único nome. Jesus não será mais uma opção de socorro quando a doença chega. Jesus é a única opção de socorro. Jesus agora não será a última opção quando a crise financeira aparece. Jesus é a sua primeira opção, porque é Ele que provê. É Ele quem dá a semente, o que semeia. É Ele que te dá unção criativa para enxergar o que ninguém está enxergando. Precisamos definir se Jesus vai ter um lugar de importância em nossa vida. O motivo pelo qual o evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com o Cristo que professamos. Um exemplo, falamos para a nossa família que Jesus é suficiente, mas na primeira crise financeira nos sentimos abatidos e começamos a esmorecer na fé. Muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais que Jesus é o suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência e começam a questionar a fé. Meu irmão e minha irmã, quando declaramos para o mundo que Jesus é o suficiente, estamos dizendo que nada mais precisa ser acrescentado, porque todo o nosso vazio já foi preenchido por Ele. Um detalhe sobre o encontro de Jesus e Marta, poucas pessoas percebem. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. O povo todo estava desesperado, alguns até chateados com Jesus, questionando por que ele não veio antes. Outros choravam pela morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus chegou e aproximou-se de Marta, ela disse em João 11:21, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então disse Jesus, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, no último dia. E Jesus diz para ela, seu irmão vai ressuscitar agora. O interessante nesse encontro é que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Se você tivesse se movido antes, se você tivesse chegado antes, se você tivesse interferido antes. Ela joga Jesus em um tempo que já não existe mais. E quando Jesus falou sobre ressuscitar, a mesma o jogou para o futuro. No último dia, na ressurreição. Ou seja, ela colocou Jesus em um tempo que ainda não chegou. Mas Jesus não existe apenas para trazer sentido ao passado, mas sim esperança para o futuro. E mudou a história dela no hoje. O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história? É porque às vezes falamos, Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. E Jesus te diz hoje, pare de me colocar em um tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu, Jesus, continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando casamentos, eu continuo ressuscitando o que morreu em sua vida. O mesmo Deus que fez o passado continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, precisamos escolher que Jesus é o suficiente. Deus pode liberar para você palavras, destinos, pode te dar algo tão poderoso que você nem ousaria um dia imaginar. Ele pode mudar para sempre a sua história. Jesus é importante e o suficiente.
precisamos fazer um exercício prático. Quando alguma coisa acontecer, uma circunstância adversa, quando tempestades se levantam, quando as coisas fogem do nosso controle, precisamos fazer memórias e pensar que não somos qualquer um, pois carregamos promessas do nosso Pai e elas vão acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. As coisas podem passar, palavras podem passar, promessas de homens passarão, cenários, circunstâncias, mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor. Você sabe o que Deus estabeleceu para nós através da redenção? Ele trouxe para nós acesso à paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. Temos acesso à ausência de ansiedade, 1 Pedro 5,7, que diz: pois lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos proteção em meio ao deserto, Salmo 23,4, que diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Temos acesso à provisão, Filipenses 4,19, que diz: porque o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Temos acesso ao cuidado, Salmo 91,7, que diz: porque 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós temos acesso ao renovo, Isaías 40:29, que diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor têm esperança, renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Deus nos dá descanso. Mateus 11:28 diz: pois vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Existem todas essas realidades, mas precisamos entender que elas estão disponíveis, não ontem, não amanhã, mas hoje. Ouvimos tantas pregações, mas o que vai mudar a nossa história não é a quantidade de revelações que ouvimos, mas a quantidade de revelações que colocamos em prática em nosso dia a dia. Eu não quero compartilhar com você mensagens de ânimo, porque a base do ânimo é a emoção, e emoções passam. O que eu quero compartilhar com você é que Deus continua fazendo milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas. Mas você precisa se mover na altura dessa revelação. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Você precisa saber qual a sua identidade como filho ou filha de Deus, pois o entendimento dessa identidade liberará o favor de Deus sobre a sua história. Se você sabe quem é, saberá do que pode. Se você sabe quem é, saberá até onde vai. Se você sabe quem é, saberá o poder e a autoridade que carrega. Você precisa acreditar que Deus pode fazer ou confiar no que Ele já fez. Acreditar no que Deus pode fazer é uma possibilidade. Confiar no que Ele já fez é uma certeza. Uma coisa é você estabelecer os seus próximos passos, entendendo que, quem sabe, um dia Deus estabeleça a promessa que fez. Outra coisa é você entender hoje e levantar a sua cabeça, sabendo que a promessa que Deus fez para você já se cumpriu, que você só está caminhando para chegar até lá. Você precisa escolher. Você vai só acreditar que Deus pode fazer, ou você vai começar a caminhar tendo o entendimento de que Ele já fez o que prometeu?
Em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que Deus já nos abençoou e existem muitos, mas muitos cristãos que estão cansados de esperar para serem abençoados. Enquanto em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já fomos abençoados, pois Deus, apesar de nossas falhas, nos ama demais. Não tem nada que você faça capaz de fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você faça que é capaz de fazer Deus te amar menos. Porque não tem a ver com quem você é. Deus olha para você e se vê. Quando temos consciência da promessa, as circunstâncias não nos param mais. Pessoas podem te perseguir, te caluniar, desprezar a unção que você carrega, rejeitar a verdade que você tem, criticar tudo o que você faz, impedir o seu crescimento, mas mesmo que tudo se levante contra você, ninguém pode roubar a promessa que sobre você foi liberada. Por isso que o inferno fica revoltado conosco. O diabo pode tentar mover qualquer coisa de forma exterior, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberada dentro de você. Podem tentar paralisar você por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro. É por isso que uma consciência inabalável a respeito de quem você é faz com que você tenha uma fé inabalável para viver o que Deus te prometeu. Você precisa escolher se vai viver um milagre ou se vai construir uma história. Isto depende apenas só de você. Existem muitos homens fortes que estão cansados porque chegaram no limite que seu braço consegue conquistar. Quando você entender que não tem nada a ver do quão bom você é, você vai descansar na bondade de Deus. Deus não tem bondade, Deus é bondade. Não é uma característica dele, é parte do seu caráter. Quando você entende isso, acaba descansando em meio às circunstâncias, por piores que sejam. Podemos considerar muitas pessoas como heróis da fé. Mas eu te digo uma coisa, talvez você nem saiba, mas na sua casa você é um herói. Seus filhos olham para você e eles esperam um comportamento. Seu cônjuge olha para você e por mais que ele nem tenha compartilhado, ele também espera um comportamento. Sabe por quê? Porque você é um exemplo para eles. Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. Então continue assim. Continue caminhando, mesmo que tudo se levante contra você. Continue caminhando, mesmo que as coisas pareçam improváveis. Mesmo que algumas contas não fechem. Mesmo que algumas coisas não façam sentido. Mesmo que a lógica não consiga te amparar. Mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Porque a glória de Deus se revela em meio às impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém, se fez sentido para quem te prometeu. Se fosse para você viver uma vida qualquer, você poderia servir a um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus de impossibilidades, comece então a pisar sobre as impossibilidades. Se você está servindo a um Deus sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. O incrível é que o que parecia impossível no passado, agora é só um laço daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. Deus te diz para fazer memória de tudo aquilo que Ele já fez lá atrás, porque isso será o combustível que você precisa para continuar crendo que Ele continuará fazendo lá na frente também. Nunca esqueça de onde Ele te tirou. Não esqueça dos sonhos tão pequenos que você carregava.
Deixa Deus começar a estabelecer os seus passos. Deixa Deus começar a escrever as próximas páginas da sua história. O que é mais fácil? Colocarmos o cajado no mar ou fazer o mar inteiro se abrir? Procurarmos no meio da multidão alguém que tenha 5 pães e 2 peixes ou multiplicarmos isso para que milhares de pessoas comam? Lançarmos uma pedrinha ou derrubar um gigante? Rolar uma pedra ou fazer o morto ressuscitar? Vencer o inferno, as doenças, as potestades, a morte, ou só aceitar aquele que já fez tudo isso e se entregou por nós? Faça o que é fácil. Deixe que Deus faça o impossível. Faça o simples e veja o que só Deus pode fazer. Você deseja viver até onde consegue ir ou deseja ver milagres? Na verdade, dizemos que acreditamos em milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Deus diz para você que milagre não é uma saída de emergência. Milagre é a expressão de quem Ele é. Milagre não é o socorrer de Deus quando nada mais parece fazer sentido. Milagre é Deus te colocar em lugares onde você não poderia ir sozinho. Milagre não é só um socorro quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e a maior de todas as outras. Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros. Agora começa a construir uma história junto com Deus. Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, mas foi comprado a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória e se despiu de toda ela para ter você de volta. Milagre é um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais que todas as coisas. Milagre é quando olhamos para os nossos filhos e não conseguimos explicar para eles como é maravilhoso ser chamado de pai. Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração de homens falhos como eu e você. Milagre é entrarmos cansados e sairmos renovados. É entrarmos sem esperança e sairmos sonhando. É entrarmos com pensamentos de morte e sairmos com a própria vida de Deus sobre nós. Um milagre é uma mulher que não pode ter filhos começar a gerar. Milagre é um Deus que se fez carne e ressuscita no 3º dia. E Ele está disponível a todo aquele que nele crê, e assim será salvo. A morte não pode parar você, o pecado não te para mais, o teu passado não te para mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é milagre. Deus quer que experimentemos isso todos os dias da nossa vida. A partir de hoje, coloque em um papel os seus sonhos e você vai perceber que em muitos momentos você diminui a sua expectativa para se ajustar no seu nível de fé. Deus te diz para não diminuir as suas expectativas, mas sim aumentar a sua fé. Não tente acomodar o tamanho dos seus sonhos à sua realidade. Pegue a sua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho das suas promessas. Não se rebaixe, você é filho do Deus vivo que te chamou para ver e viver coisas sobrenaturais. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperarem e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando Jesus encontra uma mulher adúltera e todas as pessoas que lá estavam a julgam, acontece algo muito interessante. Quando Jesus entra na história daquela mulher, ele não está preocupado com nada além de quem ela é. É como se ele se rebaixasse ao nível que ela estava, porque Jesus nunca olha para nós de cima para baixo. Ele sempre vai no nível que você está e traz você para o nível que ele está. Jesus chega para aquela mulher e diz:
Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas vão embora e Jesus pergunta para aquela mulher: aonde estão os seus acusadores? Onde eles estão? Eles não têm mais como te condenar, e eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Você sabe o que significa escolher quem mantém a gente de pé? Existem duas possibilidades. Ou vamos ficar tentando nos justificar contra todas as pessoas que tentam nos acusar, ou vamos escolher esconder-se em Jesus e deixá-lo fazer isso por nós. Os teus acusadores não entendem o que você fala, não respeitam a autoridade da verdade que você carrega. Pare de tentar se justificar para quem não quer ouvir o que você tem para falar. Quando você fica em silêncio, Deus compra a sua briga. Quando você faz silêncio diante dos homens, você gera clamor sobre Deus. Pare de falar para todo mundo o que você está passando e compartilhe com o único que pode mudar a sua história. Pare de postar nas redes sociais os seus lamentos. Pare de compartilhar sua vida com quem não pode liberar o seu destino. Deus é o único capaz de colocar você de pé. Maior é o que está em nós do que aquilo que vem contra nós. Escolha quem constrói a sua casa, quem provê sobre os seus filhos, quem te coloca de pé, quem dá a última palavra, quem é a sua esperança, quem é teu firmamento, quem está construindo a sua história. Para onde estão voltados os seus olhos e para onde a sua casa está caminhando? Hoje é o dia. Você precisa escolher se vai se acomodar a viver como convém e conquistar qualquer coisa, ou se a partir de hoje você não vai aceitar nada menos do que viver por milagres. A escolha é sua. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas. Pai, que essa mensagem toque corações, transforme vidas, restaure famílias, converta almas. Que todos aqueles que a ouvirem entendam que o Senhor é o provedor, que o Senhor é que coloca de pé, que o Senhor que dá a última palavra, que o Senhor é a única esperança e firmamento, que o Senhor é quem constrói a nossa história. Que eles voltem os olhos para Ti, Pai, e escolham hoje aceitar definitivamente viver por milagres e não mais pelas suas vontades. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.